Ora, viva, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Espaço Despertar Debate, mais um dia em que vamos levar a si três temas que merecem a atenção aí do teu lado de casa, mas também a atenção aqui do meu painel de luz. Vamos hoje olhar para o projeto BRT, que foi lançado na semana finda, um projeto que poderá, os moçambicanos, segundo a informação do ministro dos transportes, os moçambicanos poderão usufruir deste projeto se for implementado a partir de 2026. É o primeiro tema e de seguida vamos olhar para esta paralisação de aulas por parte dos professores que exigem as horas extras que estão em falta já há bastante tempo, situação que leva os professores a paralisarem as aulas do curso noturno e os alunos por sua vez, sentem-se prejudicados. Este é o segundo tema. E, por último, vamos olhar para esta inoperância por parte das autoridades de saúde, devido a várias queixas que temos visto por parte, essa inoperância das autoridades hospitalares, diante de várias situações de mau atendimento que já vêm sendo divulgadas há bastante tempo e compartimentos que se encontram em péssimas condições para aquilo que é o atendimento do público. São esses temas que vão merecer análise aqui do meu painel de luz, mas também a sua atenção aí de casa, falo sim do caro telespectador, mas também do nosso internauta. É o momento de lançar aqui o espaço para a saudação dos telespectadores e também deixar o seu ponto prévio. Lanço a palavra para os meus convidados. Começo por ti, Samsudino. Ou melhor, vamos mudar a rotina. Temos aqui uma mulher hoje no painel. Doutora Nelma, boa tarde. Começo por ti. Bom, a doutora disse que podemos ah, seguir com o protocolo habitual. Samsudino, boa tarde. Começo por ti. Pode deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecê-lo pela cedência pelas mulheres. Ainda estamos no meio das mulheres. E ainda aproveitar a desejar feliz mês da mulher à nossa colega aqui do painel. Também aproveitar e saudar o Dr. Muxanga e assim ao comboio, que é o nosso moderador. Saudar aos telespectadores lá em casa que conseguem nos ver a esta altura. Andei muito ausente no programa devido a alguns problemas familiares e também problemas de saúde. Mas espero, no dia 2, contribuir da melhor forma para com os meus compatriotas que sempre esperam uma contribuição, sempre esperam um porta-voz, principalmente aos jovens, à minha geração, a toda que esperam vir palavras, aquelas que vão tocar o coração de todo jovem moçambicano, que se sente, nesta altura, acanhado naquilo que são as políticas públicas da nossa administração do ponto de vista ah, de governação. Eu poderia aqui trazer o meu ponto prévio, mas antes do meu ponto prévio, como todos vocês sabem que eu sou pesquisador, historiador, talvez lembrar à sociedade que hoje estamos no dia 18 de abril, onde em 1980 Zimbábue proclamou a sua independência. Eu falo de Zimbábue porque é um assunto muito importante para a nossa sociedade, olhando para aquilo que é a sociedade, aquilo que é a economia, aquilo que é a política de Zimbábue. Hoje é mais um dia de refletir sobre a independência do Zimbábue. A outra data histórica que eu poderia trazer é a questão dos monumentos. Nós sabemos a importância que os monumentos têm para a criação de uma ideologia dentro de uma nação. É a razão que quando se proclama ou quando se muda de uma ideologia numa certa nação, um certo estado, há momento em que nós verificamos o abate de monumentos para construir uma nova ideologia. Então, eu trago como ponto prévio a questão que mesmo toca à juventude. É a questão
em que nós, dentro da nossa sociedade, encontramos muitos jovens sem nenhuma ocupação. Então, este tem sido o grito de todos os jovens. Isso pode ser verificado a partir daquilo que são as redes sociais, onde os jovens costumam interagir. Então, isso não tem tido um impacto positivo dentro da sociedade quando nós encontramos jovens disponíveis demais, jovens que vivem reclamando sobre aquilo que é o Estado, aquilo que é a forma da administração e que às vezes isso pode criar tumulto dentro da sociedade. Um exemplo muito claro, ou vários exemplos claros relacionados a isso, é o sistema de recrutamento que podemos observar em todas as guerras ou em todas as insurgências que aconteceram, não só em Moçambique. Sempre tem se recrutado aqueles jovens que estão disponíveis, aqueles jovens que estão descontentes. Então, o meu apelo ao meu governo é que trate de traçar políticas públicas que favorecem a inclusão da juventude, não só da juventude, de toda uma sociedade, para que haja satisfação dentro e da nação, e não corrermos o risco de perder, quer dizer, o que nos resta da paz e democracia do Estado moçambicano. Muito obrigado, Samsudin. Doutora Nelma, agora é consigo. Boa tarde. Pode também deixar ficar o seu ponto prévio. Boa tarde. Assim como o colega esteve ausente por motivos de doença, quero desde já agradecer o convite e agradecer a parabenização pelo Dia e Mês da Mulher. Cumprimentar os meus colegas do painel, Dr. Muxanga e assim. E cumprimentar ao povo lá em casa, dizer que também espero fazer alguma contribuição para aquilo que é a sociedade. E o meu ponto prévio para esta tarde é mais uma reflexão daquilo que é a nossa educação, das mexidas que temos vindo a sofrer na nossa educação. É uma reflexão no sentido de fazer um questionamento à sociedade, se de facto conseguimos observar qual é o objetivo do governo do dia nessas mexidas, quando temos essa facilidade de múltipla escolha dentro do ensino. Qual é o objetivo? Se é de facto trazer conhecimento ou se é de tornar a sociedade menos conhecedora dos seus direitos, para poder haver esses desmandos e sem pessoas com capacidade de questionamento. Faço essa pergunta ou essa reflexão no sentido de, na altura em que eu frequentei a Francisco Manhanga, havia capacidade de investigação, não havia essa facilidade que há hoje de fornecimento de material, em que vemos essa falta de professores dentro das salas, com o objetivo de manifestar alguma insatisfação ou esse pagamento, mas quando vamos ver os mesmos professores, mesmo não estando dentro da sala, facultam material ao estudante, umas fichas que em algum tempo nós é que produzíamos essa matéria para ser debatido em sede de escola. Qual é o objetivo real nessas mexidas que têm vindo a acontecer na educação? O que é que o governo de facto quer da sociedade? Será que estão a favorecer ou a prejudicar? O que é que está a custar para os bolsos dos pais a educação dos filhos? Porque em algumas escolas públicas, uma criança que esteja na 3ª ou 4ª classe não tem a mesma capacidade de uma criança numa escola privada, mesmo sendo dado aulas com os mesmos professores que frequentam as variadas escolas, não tem o mesmo desenvolvimento capacitório para se fazer, para simplesmente saber ler e escrever o seu nome. Então eu trago essa reflexão ao povo moçambicano para tomar nota daquilo que de facto está a acontecer, qual é o objetivo do governo nessa senda de todos os anos, de 5 em 5 anos, já uma mexida no sistema educacional aqui em Moçambique. Então eu trago essa reflexão como meu ponto prévio. Obrigado, doutora Nelma, deputado Muxanga. Agora é consigo. Boa tarde. Pode também deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. Boa tarde a todo o povo moçambicano. Boa tarde aos internautas. Desculpando com um bocadinho de gripe, mas vou tentar fazer o meu melhor. Primeiro, quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar a todas as famílias que choram pela partida dos seus entes queridos. Muito bem, estamos aqui a registrar um pequeno problema do microfone. Vou pedir à doutora Nelma para trocar o seu microfone com o deputado Muxanga. Deputado, sim, pode seguir. Quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado
e apresentar sentimentos de pesar a todos aqueles que choram pela partida dos seus entes queridos. Tenho duas questões prévias. A primeira questão prévia é a conferência de imprensa que teve lugar no fim da manhã de hoje pela Federação Moçambicana de Futebol, que não percebi qual era o seu objeto. Sinceramente, fiquei revoltado comigo mesmo. Se as coisas já andam desta maneira, já ficamos sem perceber porque é que o governo, a Secretaria de Estado de Desporto andou a fazer inquérito, quando afinal esse inquérito era para depois dar cabo à cidade, para a cidade também fazer seu inquérito, para depois responsabilizar os culpados, que podem não ser anunciados, podem ser perdoados. Quer dizer, eu acho que o Secretário de Estado de Desporto deve-nos uma explicação sobre esta vergonha que acabou de acontecer hoje. Há uma comissão de inquérito mandatada pela Secretaria de Estado, porque a Federação Moçambicana está envolvida nos problemas. É lícito que o resultado desta comissão de inquérito, que foi constituída por pessoas que se disse que eram independentes, seja do conhecimento do povo moçambicano. Agora querem nos trazer uma coisa que quem fez foi a cidade, com sua comissão de inquérito, diferente daquela independente, sob o risco da própria a própria Secretaria do Estado, ou o próprio governo no seu todo, ficarem desacreditados. Ou estamos a brincar com coisas sérias, ou estamos a tratar coisas sérias. Não pode passar a vida a brincar só os inquéritos neste país. Quer dizer, alguém entende, cria problemas, quer aldrabar os outros, e o governo manda a comissão de inquérito para limpar a imagem dele. Acho que as coisas não podem correr dessa maneira. A segunda questão que eu trago é esta comissão sobre as distritais. Eu queria apelar às pessoas de bom senso para não perderem tempo em se juntarem àquela vergonha, porque a Frelimo, em seu comitê central, já tomou a decisão de não realizar eleições. Então, que a Frelimo tenha coragem de sair em público, dizer que não quer eleições distritais e não criar uma confusão de coisas onde as pessoas, algumas, até vão perder prestígio, porque não há nenhuma audição que pode se fazer ao povo moçambicano em 15 dias. Um debate aprofundado e profícuo que possa trazer resultados. Não estou a ver que possa ser feito em 15 dias. Segundo, porque há regras. Se é o povo moçambicano que está para ser perguntado, podes fazer isso mediante duas maneiras. Pergunta-se os representantes do povo, que são os deputados eleitos, ou que se vá ao referendo. São as duas regras que a Constituição impõe. E não cada um ir chamar os seus amigos, juntá-los numa sala e dizer que tem mandato para andarem a consultar o povo moçambicano. Esta é brincadeira de mau gosto e de má fé. Muito obrigado, deputado Muxanga. É momento de olharmos para o nosso primeiro tema, o projeto BRT, que foi lançado na semana finda e tem um orçamento de 250 milhões de dólares, este financiado pelo Banco Mundial. É um projeto que já foi anunciado por várias vezes. De princípio, teria sido anunciado pelas autoridades municipais e desta vez tem a mão do governo. Sempre sabemos que há sempre uma ligação entre o governo municipal e o governo central, mas desta vez este projeto está mesmo a ser encabeçado pelo governo central. Samsudino, começo por ti. Como é que olha para este projeto? Acredita que efetivamente desta vez o projeto poderá ser materializado? Dizer que este é um assunto muito importante aí dentro da nossa sociedade. E primeiro dizer que eu estimo muito o ministro Magala pela sua coragem. Estamos a tratar de um ministro que muitas das vezes foi chamado para setores quase falidos dentro do governo de Moçambique. Da primeira vez que cá esteve lá a dar aquela revolução que deu dentro da eletricidade e agora está dentro de transporte e comunicação. Nós sabemos qual tem sido o grande problema de transporte e comunicação nos últimos dias. Então temos mais uma vez o ministro Magala para solucionar estes problemas. Primeiro, diria que tratando-se da mobilidade da sociedade dentro do centro urbano de Maputo,
diríamos que este é um fator muito importante. Muito importante na medida em que isso deve-se ao fator da centralização. Nós sabemos que a centralização, quase do ponto de vista econômico, assim como do ponto de vista financeiro, que pode se verificar dentro da cidade de Maputo. O projeto seria bem-vindo, mas o que pode acontecer e que já aconteceu dentro da sociedade, o que deixa a população já com muitas reservas, é que este plano parece vem pela terceira vez. Nós sabemos que foi anúncio do presidente David Simango, na altura, sobre o projeto aberto e não chegou a se concretizar. Também houve essa ideia do presidente do município, Dr. Enias Comiche, no seu Chinamaputa, a questão da mobilidade dentro do centro urbano. Nós vimos que este plano voltou a falhar na sua, na sua implementação. E agora temos o Estado, temos o governo do ponto de vista geral, que vai já no mesmo problema por achar a importância daquilo que é a mobilidade dentro do centro urbano para viabilizar a circulação das pessoas. Nós sabemos que das 7 até mais ou menos 17 ou 19, temos quase todas, todos os transportes, todos os indivíduos de Moçambique representados ou que se encontram dentro da cidade de Maputo para realizar algumas tarefas de caráter econômico, assim como político, e precisam dessa mobilidade. Mas qual pode ser o problema mediante a isto? É aquilo que eu já me referi, a questão de se anunciar uma certa medida e não se efetivar naquilo que é a implementação. Isso porque nós podemos olhar no outro ângulo, em que nós estamos perante nos últimos meses. Estamos perante aquilo que são, digamos, do ponto de vista político, as questões ligadas com a propaganda relacionada a campanhas eleitorais. Há sempre aqui uma medida de fazer acreditar uma toda a sociedade que há sempre um plano referente à mobilidade. Nós sabemos que isso tem sido um grande problema. Então, se aparece o governo nesta altura, quase no final do mandato, pode isso constituir este mecanismo de fazer o povo acreditar naquilo que são as promessas do governo. Mas temos outro ponto que poderíamos observar. É um plano que é anunciado por um governo que está quase no final do mandato. Qual pode ser o prejuízo deste mesmo plano para o governo que que será eleito em 2024? Nós sabemos que o plano entrará a sua implementação será em 2026. Nós não sabemos quais são as políticas públicas que este governo poderia trazer, se fazemos aquilo que é uma perspectiva em relação ao futuro. Então, peca o plano por ser tardio. Tardio porque já não será implementado dentro deste mandato, mas é anunciado por este governo. Então, isso pode criar aqui um problema na sua implementação e o próximo governo não se responsabilizar caso não for implementado o plano. Por eles dirão na devida altura que este não foi, não foi a promessa deste governo, mas sim do governo anterior. Então, são essas questões básicas que nós deveríamos refletir dentro da nossa sociedade. Muito bem, doutor Andelma, sigo mesmo consigo. A zona metropolitana de Maputo é tomada por altos, ou melhor, grandes problemas de congestionamento, mas também essa zona enfrenta sérios problemas de transporte público. E há vozes que dizem que este projeto vem no momento próximo às eleições e há que se dizer que não passa de uma campanha eleitoral. Como é que olha para isto? Ser campanha eleitoral ou não, está um pouco fora de época, a não ser que seja das autárquicas, mas como disse o meu colega, estamos a portas de eleições autárquicas e várias vezes todos nós aqui em televisão, outros jornalistas em outras televisões,
vieram abordar quando da formação da quadrilha da Revimo, que a Eduardo Mondlane e a 24 de julho precisavam de ser renovadas. Eu trabalho aqui na Assembleia da República e todos os dias me atrasava entre o Matadouro e a rotunda da Toyota. Visto que vamos às portas das eleições autárquicas, de repente a estrada da Toyota em 48 horas já estava reabilitada. Já não havia aquele congestionamento, porque o congestionamento era criado pelos automobilistas ao tentar procurar o buraco mais acessível para não desgraçar-nos ainda mais do que já somos. Olhando para o anúncio feito por um ministro, um governo, temos em mente que será de âmbito nacional. Moçambique não é só a capital. Moçambique não é só Maputo. Temos problemas a nível de estrada interprovinciais. Mas olhando para aquilo que nós, como povo moçambicano, temos vindo a passar aqui em Maputo, estamos diante de uma miragem em pleno deserto. Estamos diante de um caminho cansativo e sabemos nós que não podemos nada fazer para manifestar e deixar bem claro que nós, como povo, sabemos que isto não tem pernas para andar. A não ser que, de facto, no cálculo do tempo, como vinha dizendo o meu colega, há uma certeza de um terceiro mandato para lançar um projeto como esse neste momento. Que não há vontade que hajam eleições e tem-se a certeza que o mandato vai ser prolongado e este governo vai ter capacidades de fazer isso. Eu sou do município da Matola, adquiri a minha pequena casa em 2019. Quando lá cheguei, houve continuação de recolha de lixo, mas aquele senhor que ganhou no município da Matola ou que roubou para estar no município da Matola, não é bem-vindo, é persona não grata. A título disso, foi a expulsão dele no bairro de Matijana pela tentativa de um terceiro encontro com a população, porque ele lá nada faz. Mas dizem as mais bocas ou boas que este senhor só aparece quando há bolada. E aqui há bolada. Para ele aparecer de bom grado e falar daquele jeito com a população. Aquele senhor não aparece no município para retirar o lixo que nós, como municipais, temos que procurar um lugar em que não perigamos a casa do outro, para fazermos um buraco, para nos livrarmos de lixo em momentos de cólera, em momentos de chuvas, quando nós temos alguém que se diz que ganhou eleições. Tem que facultar os transportes, tem que haver... Houve um alvoroço de que o governo ia subsidiar os transportadores. Mas subsidiavam os camaradas que tinham lá os seus cartões, que têm os seus transportes a fazer essas ruas. Aquele cidadão pacato que não tem um cartão vermelho, em nenhum momento viu essa miragem tornar-se água para beber diante do deserto. Mas, doutora Nelma, há projetos do governo anterior que foram concluídos no governo atual. A doutora questionava Seriam se inaugurações de pontes daquele baraco que foi construído no Bazaruto, de 900 mil meticais de caniço. Quais são esses projetos? Aqueles que beneficiam a elite. Nós queremos projetos palpáveis. Se é um projeto que já foi chamado 3 vezes à mesa, é porque alguma coisa está errada. Não tem diferença com a questão do TSU. Ou eu devo estar enganada, deputado Muxanga está há mais tempo. Aquele projeto era antigo. Alguém foi desenterrar, mas alguém começou e viu que não tinha pernas para andar. Mas como há uma bolada, os 250 milhões de dólares, vai ser lançado. E há uma certeza, de facto, que este mandato vai ser prolongado. E disse bem claro o deputado Muxanga, tem que haver coragem, do mesmo jeito que já mataram o artigo 51 da manifestação, de aparecer diante e dizer, o povo moçambicano, vocês daqui para frente, a dança é essa, e porque a lei do fuzilamento foi imposta, vocês têm que dançar a nossa música, tem que ser desse jeito. Que haja clareza para o povo moçambicano saber de facto com quem que estamos a lidar. Muito bem, doutora Nelma. Deputado Muxanga, é consigo um projeto que inicia em junho do presente ano até agosto
próximo ano, neste caso 2024. Entretanto, os passageiros só poderão começar a usufruir deste projeto em 2026. Qual a análise que faz? Primeiro, é extemporâneo o governo agora assumir. E tendo cometido o erro de assumir, eu desafio o Dr. Magala a dividir o dinheiro, os troços a serem trabalhados com esse dinheiro pelos 5 municípios da área metropolitana, nomeadamente Boane, Matola Rio, Matola, Maputo e Maracuene. Para sentirmos que é um projeto estruturante que beneficia não só os residentes de Campo Fumo, onde vivem os altos dirigentes da Frelimo, então, que no mínimo 50 milhões de dólares vão para Boane, 50 milhões vão para Matola Rio, 50 milhões fica na Matola, 50 milhões cidade de Maputo e 50 milhões vão para Maracuene. Aí sim vai se justificar por que é que BRT tem de ser assumido pelo governo central. Porque é mais para os presidentes dos municípios, cada um não puxar a brasa para a sua sardinha. O resto, esse dinheiro pode ser uma macacada qualquer, que depois se calhar nem há de aparecer, ou que se aparecer, depois vamos nos coçar, porque o próprio Banco Mundial, se quiser ser honesto, vai tentar cobrar e vai cobrar nada, porque o dinheiro vai ser roubado. Este não é momento de iniciar projetos. Os municípios claramente estão no fim. Já não há mais nada que o município pode fazer de hoje em diante. Portanto, se é o governo central que quer fazer, que no mínimo esses projetos terminem antes de junho de 2024. Porque depois de abril de 2024, também o governo central já não tem mais nada a fazer. Senão começar a enrolar a sua esteira e procurar a melhor sombra onde o atual presidente deverá descansar com seus filhos e sua esposa. Portanto, o que está-se a fazer é próprio mesmo destes governos sem responsabilidade. Porque em condições normais deviam ter vergonha de voltar a falar de BRT. Recentemente estavam a falar de transporte aéreo. Já não falam desse transporte aéreo. Quer dizer, pensam o quê? A cada 18 meses inventam uma história, porque pensam que os moçambicanos são malucos. É uma brincadeira de muito mau gosto. Mas desta vez, deputado, passado 3 anos, ou melhor, depois das primeiras promessas não terem sido cumpridas, é possível que o governo esteja a prometer algo que não consiga implementar, mais uma vez? Está ali a cidadela da Matola. Está há quantos anos? Ali onde tiraram antenas da Rádio Moçambique para fazer uma cidadela da Matola. Está há quantos anos aqui? O único edifício que anda ali é do município da Matola, que está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República, porque não houve transparência no ato da adjudicação e no ato do pagamento. E acredita que este dinheiro da BRT é que vai ter que cumprir com a sua missão? Ora, pessoas honestas querem fazer projetos concretos. Fazem no início do mandato e no meio do mandato. Não fazem no fim do mandato. Muito bem, doutora Nelma, estava aqui a questionar a questão do transporte. Lança-se esse projeto, entretanto, o governo ainda não pagou o subsídio dos transportadores, que estava previsto a ser liquidado até janeiro do presente ano. Em condições normais, o que é que devia-se fazer? Primeiro, liquidar-se esta dívida, limpar-se o papel diante dos transportadores, ou deixá-los assim à deriva e dar cabo, ou melhor, continuar com este projeto? O que eu sei e acredito que todos os moçambicanos já se aperceberam é que o governo do dia não está para o povo. Isso o governo já deixou bem claro. E se a memória não me trai, li uma matéria no jornal em que o governo aparecia a pular sobre essa responsabilidade, que devia ser dos próprios transportadores a saberem se virar para tal. Pergunto-me agora que há essa possibilidade do combustível voltar a subir para 110 meticais, como é que os transportadores vão conseguir deixar pão à mesa para os seus filhos, se mesmo agora o custo em que o combustível está é difícil?
Nós vemos jovens com o seu carinho que fez empréstimo no banco a parar em paragens para dar boleia ou se calhar fazer chapa para conseguir ter o combustível para se fazer o serviço. Serviço esse para ganhar alguma coisa que não serve para cobrir as despesas familiares. É difícil acreditar num governo que diz vou fazer, e no fim das contas solta os cães quando tu vais lá dizer. Não devemos hoje em dia esquecer ou lembrar aquela pessoa que disse que nós como povos éramos o patrão dele. Onde é que está aquele discurso? Vocês que são da mídia deviam passar em alguns intervalos de novela, de notícia, para lembrarmos ao presidente da República que em algum momento ele disse que trabalhava para o povo e que o povo não está a se sentir satisfeito com o trabalho dele. O presidente não é de tão memeiro assim como a gente pensa. Atenção à manobra. O presidente, nos mandatos passados, em que adquirimos aquela dívida, que depois houve aquele cenário da BO para o inglês ver e voltar a soltar os valores, não esteve lá para assinar nada, mas ele estava à frente e nós sabemos que ele encostou a sua mão naquela chuva que pingou. E há dias fomos ver ele todo no cantinho em Dubai, o Celso Correia lá a assinar. Será que de facto ele é esse memeiro que a gente anda a ver na televisão? Ou os memes são para distrair o povo, porque o que nos resta agora é olhar aquilo que é engraçado para poder matar a fome que é criada pelo nosso governo? Olhando mesmo para o ponto em que tocou na questão das manifestações, no argumento apoiadas pelas organizações da sociedade civil, o secretário-geral do Partido Frelimo, Roque Silva, teria dito que estas mesmas organizações têm a intenção de desestabilizar o país. Qual é a análise que faz dessas palavras do secretário-geral? Eu, quando imagino o secretário-geral, o senhor Roque Silva, só consigo imaginar a imagem dele dizer que o moçambicano não tem que querer. Eles é que têm que querer, que o moçambicano queira. É que devem decidir. Eles é que devem decidir Deixa pausar o microfone. que o moçambicano queira. Que nós não temos vontade própria. Quando eles mesmos disseram que nós éramos o patrão deles. Então é um pouco confuso querer saber se o que ele diz é com vontade de construir ou se é aquele lambibotismo que a gente vê que em algum momento as pessoas passam ridículo a tentar agradar o seu patronato. Mas Moçambique não é aquela ala dos camaradas. Moçambique é grande. E nós, como jovens, temos sim a obrigação de continuar a acreditar que vamos mudar isso e vamos mudar de forma serena. Sabemos sim que em situações como essas há de haver baixas, vamos perder pessoas, como é o caso do jovem que ficou lesionado à vista. São dois, parece que houve um outro que perdeu a vida, que nem se fala muito no assunto. Nós temos que acreditar que de forma bem arquitetada, de forma bem organizada, nós conseguimos fazer esse movimento. Quando menos se esperar, nós como jovens é que devemos ser capacitados de resolver o assunto de Moçambique. Samsudina, há uma análise que se calhar deve ser feita face a estas palavras do secretário-geral, uma vez que as organizações da sociedade civil têm vindo a se destacar muito nos últimos dias. Exatamente. Eu acho que se nós temos a intenção de olhar aquilo que é a governação dos nossos governantes em Moçambique, não deveríamos muito nos preocupar com aquilo que são as Muito bem, palavras. Samsudino, parece que o seu microfone não está em condições, talvez pode emprestar. Sim, Aí o eu doutor dizia Coronel. que se nós temos a intenção de avaliar aquilo que é a governação do nosso Estado, não devemos prestar muita atenção naquilo que são as palavras de um secretário-geral de um partido. Nós sabemos sempre quais são as tendências deste indivíduo. Sempre vai querer defender aquilo que é a sua posição. Não vai fazer aqui uma avaliação do ponto de vista positivo naquilo que é a participação das outras organizações. Todo indivíduo
na posição dele, faria isto para defender aquilo que é a sua organização. Nós sabemos qual tem sido a atividade da sociedade civil nos últimos dias, e principalmente depois do dia 18 com a morte do Azagaia e aquele cenário todo, nós vimos aquilo que foi a reação, aquilo que foi a reação, quer dizer, aquilo que foi a reação da população recorrente, quer dizer, é um cenário que antes nós nunca tínhamos presenciado dentro do Estado moçambicano, falo nos últimos anos da democracia moçambicana. Então, esta é uma situação que vem colocar ou que vem medir aquilo que é o pulsar, digamos, do governo, vem desafiando ao governo, porque estávamos num cenário de um silêncio total por parte da população. Então, eu creio que o secretário-geral não estava habituado com esse comportamento do ponto de vista da sociedade moçambicana. Então, tem a sua razão em defender aquilo que é a sua organização. Mas nós sabemos que em democracia plena, a sociedade civil também tem aquilo que é o seu contributo, ou tem o seu papel, que visa responder ou colocar aquilo que são interesses do povo, que não são vistos tanto pelo governo, assim como os partidos políticos. Então, vem a sociedade civil como, digamos, a terceira ou quarta ou quinta força, mas que vem complementar ou que vem criar ou que vem colmatar um espaço que talvez os partidos não possam dizer, porque nós sabemos que cada formação defende uma certa ideologia. Então temos a sociedade civil que também defende a sua ideologia, quer dizer, pode responder aos seus interesses mediante aquilo que são os seus objetivos. Então, isso pode não ser do agrado do secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, e nós, se quisermos olhar ou queremos avaliar aquilo que é a governação, aquilo que é a intervenção do governo, não deveríamos olhar tanto para essas palavras, porque nós sabemos quais são as suas tendências, mas nós deveríamos nos focar com aquilo que é a ação do governo do ponto de vista de administração. Olhando mesmo para a questão do ponto de vista de administração, o governo, neste projeto, fala da aquisição de 120 autocarros que poderão servir para escoar cerca de 124 mil passageiros por dia. Na tua análise, acha que de forma efetiva estes 120 autocarros poderão servir de forma consistente para a escoação deste número de passageiros? Exatamente. Exatamente, não posso dar aqui nenhuma afirmação, mas eu diria que este deve ser um ato que deve ser conjugado com aquilo que são as nossas estradas na capital quer dizer, de Moçambique ou em toda a região da Grande Maputo. Não só deve pensar só na aquisição dos autocarros, mas também tem que se observar naquilo que são as nossas estradas, se as estradas têm essa capacidade ou não da mobilidade dos autocarros. Porque há momentos em que, em certas rotas, nós podemos observar que nós temos, quer dizer, carros ou minibases suficientes para a locomoção da população daquela região, mas temos a dificuldade no que concerne a questão das estradas. Muito bem, deputado Muxanga, neste projeto o ministro teria dito que os transportadores não seriam esquecidos, os transportadores públicos não serão esquecidos, uma vez que há esta falta de pagamentos por parte desta dívida de 4 meses, há possibilidades dos transportadores ganhar esta confiança por parte do governo, de modo a não serem excluídos se este projeto efetivamente acontecer. Na tradição xangana, onde eu pertenço, não se pode pedir dinheiro de dívida para pagar dívida. As conetas acham aqueles conetas. Então, o governo tem de arranjar dinheiro para pagar a dívida que tem com os transportadores e para pagar a dívida que tem com as gasolineiras. Esse é um outro assunto que não pode ir ao Banco Mundial para pedir emprestado dinheiro para essas despesas. O governo tem de mostrar capacidade. O dinheiro do Banco Mundial vem para infraestruturas. Pagar dívida não é infraestruturar. Fazer infraestrutura é fazer pontes, é fazer estradas,
é fazer valas de drenagem, é fazer parque imobiliário para os jovens poderem ter que se aconchegar de melhor maneira. Como sabemos, quem quer casa, até pode precisar de mobília. Aí sim estaríamos a direcionar bem o dinheiro do Banco Mundial e não para pagar autocarros que as pessoas nem levam a manutenção, destroem, porque eles nunca tiveram capacidade de cuidar de autocarros. E isto é muitíssimo complicado. Para dizer que, efetivamente, os colegas aqui acabam de dizer uma coisa muito importante. O secretário-geral da Frelimo tem uma maneira dele, que é mesmo só dele. E ele tem muita sorte, porque agora está a dirigir uma Frelimo muito desorganizada, que não tem tempo de cheirar os sovacos e sentir a ela mesma. Porque se fosse naquele tempo, por exemplo, em que militou Eliseu Machado e Paúnd, acho que há muito tempo já terão lhe mandado parar, para lhe dizer que aqui o partido é nosso, não é seu. Por exemplo, há uma expressão que ele usa, aquela: "Ei, nós não queremos isso. Você está se a voluntariar. Nós não queremos voluntariar. Nós é que vamos dizer se você dá ou não dá. E se eu não quiser? Como é que você me indica para me candidatar se eu não manifestei interesse? Porque o que eu sei é que a organização patrocina aqueles que têm vontade de fazer uma determinada coisa. Então, nós estamos a ter, efetivamente, candidatos que não estão preparados para as missões para as quais são indicados. É a razão pela qual, que na lista da Frelimo, temos pessoas que se candidataram a deputado da Assembleia da República, que não estão na Assembleia da República. Passam a vida fora da Assembleia e a roubarem dinheiro da Assembleia porque estão a ganhar dinheiro sem fazer nada. Sim. Por quê? Porque eles foram candidatados por decisão do seu chefe. Não era a vontade deles. É a única interpretação que nós podemos trazer. Foram obrigados. São obrigados, sim. Porque eu não entendo como é que alguém que sabe que estar na Assembleia, está a representar o povo, pode vir tomar posse e ir sentar em Gaza, tomar posse e ir sentar em Nampula, tomar posse e ir sentar na Zambesa, andar a passear aqui na cidade de Maputo, assinar cheques sem cobertura, a patrocinar aqueles que roubam viaturas e matam pessoas, e as viaturas escondidas em casa de deputado. Isso tudo, quem efetivamente quer representar o povo tem de evitar. Mas porque não foi lá por desejo próprio, as pessoas não têm autoestima, não têm nada, e estão ali só para o inglês ver. E esquecem até que o mundo não é feito só de ingleses. O mundo é feito mais por chineses e indianos, são a maioria. Os asiáticos são o maior número neste país, não são os europeus. E, lamentavelmente, é isso que está acontecendo. Para dizer que a melhor coisa mesmo, em algum momento, é desprezar o que o secretário-geral da Frelimo diz e seguirmos em frente naquilo que nós pretendemos. Muito bem, doutora Nelma, os automobilistas, neste caso, os transportadores, tinham melhor, até o final de março para resolver vários problemas que têm que ver com irregularidades do próprio carro, as condições, tanto no exterior, assim como no seu interior. Entretanto, este prazo terminou e o Ministério dos Transportes e Comunicações voltou a dar mais 45 dias para que estes coloquem suas viaturas em condições. Mas há transportadores que questionam a questão das condições das vias de acesso, que por mais que levem os seus carros, as suas viaturas, a manutenção, alguma reabilitação, estes voltam a ter prejuízos porque as estradas não estão em condições. Fez a pergunta e desenvolveu até o meu raciocínio. Como é que eu, como mãe, como responsável de alguém, sabendo que o que está a matar o meu filho é cancro, o médico diz: vamos fazer quimioterapia, que são as ajudas que a gente recebe de fora, e eu, como mãe, digo: não, quimioterapia não dá, vou continuar a dar paracetamol. Sou a primeira a dizer: vai arranjar o seu carro, ver as irregularidades, quando eu, como mãe ou como governo, não preparei uma estrada qualificada para receber aquela viatura. Os carros que nós importamos são carros usados, mas que, se for já vir, não aparentam o uso daquela quilometragem porque andavam em estradas qualificadas.
A TRAC está a mexer de novo o troço aqui em Machantrene. Quando tu vês, antes de mexer a própria estrada, arranjou vias de acesso alternativas. Ao lado ele alisou e tu consegues ver a camada da estrada que a TRAC faz. Não é a mesma camada que foi mexida aqui na Toyota. Eu desafio a pessoa que está a arranjar aquela estrada para irmos ali com picaretas, ir ver a medida, para ver já a qualidade da coisa. Quando nós dizemos que venha ajuda, mas que sejam aqueles que estão a nos ajudar a fazer o que deve ser feito com aquele dinheiro. Porque o nosso governo está preocupado em meter no bolso. Não é possível mandar alguém para a inspeção com o nível de estrada que você proporciona ao cidadão. Você manda para lá, tem pessoas que pagam para o carro passar, para poder continuar a fazer chapa na estrada, mas sabendo que o carro está a oferir perigo para ele e para o próprio passageiro. Mas como não tem alternativa, o governo não te dá alternativa de resolução. Continuamos nesse, vamos ajeitando. Vai fazer, depois vai estacionar a viatura, à espera que haja esse registro completo de todos que já repararam as suas viaturas. Depois vai estacionar para não voltar a meter na estrada. E vai comer o quê? O que esse chapeiro, esse dono do chapa, esse cobrador vai comer se fizer isso? Eu não posso mandar alguém ir ao hospital quando sei que o hospital está fechado, está em manutenção. Se vai fechar o hospital, está para fazer uma manutenção, arranja uma alternativa. Tem que haver um meio termo, não vai parar as pessoas de porem pão dentro de casa, porque você ainda quer mostrar que é possível uma coisa imaginária. Mas a questão dos transportadores colocarem seus carros em dia não seria benéfico de forma direta para os próprios transportadores e depois para os passageiros? Porque fala-se também da imundície dentro dos próprios autocarros. Tem autocarros em que o espaçamento das cadeiras não é exatamente o espaço devido, as pessoas se sentam apertadas. Este exercício todo exigido pelo Ministério dos Transportes e Comunicações não beneficia diretamente em termos de saúde sanitária, beneficia o que nós queremos, mas neste momento o prioritário é o próprio transporte em andamento. Partindo da própria importação da viatura, é mais barato importar uma minibase sem cadeiras. Quando chega aqui, tens que mandar fazer as cadeiras. Pensando que vão sentar 4 pessoas, é mais benéfico apertar e meter mais um assento. Porque ali há um assento a mais. Os quantum sul-africanos não são apertados assim. E se for já ver, o seu carro, quando atravessas a fronteira, ali nas primeiras bombas de Doiane, o carro já sente uma diferença da estrada. Há um comportamento, é possível andar a 60, naqueles espaços em que liberam 80, você anda à vontade. Aqui, do Rovuma ao Maputo, é difícil. É muito difícil. A título de exemplo, foram as chuvas do mês antepassado, naquela zona de Pambara ali, tinha que andar alguém à frente a palpar para ver se aqui tinha buraco ou não e dizer o carro vem. Quantas horas levava se fosse alguém que vinha à cidade de Maputo para buscar socorro de saúde? É possível chegar a tempo. Estamos diante de um governo de miragem e acredito que quando nós dizemos demitam-se quando não são capacitados, devem rir-se de nós, mas vamos continuar a dizer, quando não consegue uma coisa, deixa para os outros que têm capacidade e querem. Muito bem, muito obrigado, doutora Neima. É momento de passarmos para o segundo tema, tendo em conta o nosso relógio. Vamos jogar para a questão que tem que ver com a paralisação por parte dos professores que decidiram paralisar as aulas, as aulas extras e também do curso noturno na cidade de Maputo. Deputado Mchanga, melhor, começo por ti, Samsudino, como é que olha para esta queixa, mais uma queixa por parte dos professores? Exatamente. A queixa dos professores é legítima. Mas o que devemos nós... Peço para usar o microfone da doutora Nelma, o seu ainda não está em condições. Exatamente. Eu dizia que a queixa dos professores é uma queixa legítima. Afinal de contas, nós estamos a tratar
de uma classe profissional, e essa classe deve ser recompensada devidamente naquilo que são as suas horas do ponto de vista laboral. Então, o que isto vem causando, qual será o impacto disto dentro da nossa sociedade? Nós sabemos que temos ineficiência, somos ineficazes naquilo que diz respeito a fornecimento a questão da educação, até o ponto de termos o curso noturno. Se olharmos para os outros, para os outros países, nem há necessidade do curso noturno. O curso noturno já revela alguma coisa dentro de uma sociedade. Nem haveria a necessidade de termos estes estudantes a frequentar a sua educação no momento depois laboral. Então, a questão só do curso noturno já é uma denúncia dentro da nossa sociedade. Então, o que deve se apelar aqui é o governo, o governo deve ser responsabilizado nesses atos, porque estamos a deixar uma parte da população sem a devida educação. E assim não é melhor para uma sociedade do ponto de vista acadêmico. Digo isto porque no momento da avaliação, estamos a falar dos exames, quando chegar, assim como dos testes, nós sabemos que os últimos testes em cada trimestre têm sido de forma a nível provincial ou a nível nacional. Não teremos os estudantes ou os alunos no mesmo nível. Então isso vai criar problemas para aqueles estudantes que por muito tempo ficaram sem aula. E é contando que nós já tivemos problemas, já temos atrasos relacionados com os estudantes que haviam sido afetados pelas intempéries, que as suas aulas haviam sido paralisadas. Então, estamos numa altura em que ainda não conseguimos organizar esta situação, acertar o calendário com os estudantes que haviam sido atrasados devido às intempéries. E uma vez mais temos este problema. O que deve se fazer é uma reavaliação daquilo que são os modos operando relacionado com a educação ou com aquilo que se pretende numa sociedade. Nós sabemos qual é a importância da educação dentro de uma sociedade. E qual é que essa educação pode proporcionar do ponto de vista de competição com os outros extremos a nível do mundo. Nós sabemos que um país não pode competir com o outro quando não tiver a população qualificada. Então, sem educação ou com uma educação deficitária, nós teremos dentro da nossa sociedade uma população sem qualidade. Estamos a falar de uma população que não consegue exigir dos seus governantes aquilo que são os seus direitos e deveres, porque essa população foi negada à educação. Então, nós precisamos, se queremos um desenvolvimento dentro da nossa sociedade, temos que priorizar esta área e também a área da educação, da saúde. Então, são dois setores muito fundamentais, são dois setores muito chaves que o governo deve olhar, deve recompensar o indivíduo que está por diante da mediação desta educação. Neste caso, que é o professor. O professor precisa ser bem remunerado. Mas também o professor também precisa exercer a sua atividade por excelência. Nós temos visto os professores que às vezes não respondem aquilo que é, diria eu, que é a sua chamada a responder aquilo que são os deveres da nação. Isso devido à falta da qualidade do próprio professor. E isso pode se testar se olharmos para a capacidade de reflexão dos próprios estudantes. Podemos observar isso naquilo que é o debate político.
do ponto de vista da nossa sociedade, vamos observar que a maior parte dos adolescentes não conhece os conceitos ligados à, quer dizer, à administração. A maior parte dos jovens estão distantes daquilo que é a realidade. Então, nós precisamos de um indivíduo dentro da sala de aula que exerça a sua atividade por excelência. Muito bem, deputado Nchanga, como ter professores a exercer atividades por excelência com vontade, uma vez que já há bastante tempo vem se queixando com a questão dos seus salários. E, mais uma vez, há esta greve e está a prejudicar, de certa forma, os estudantes e alunos. Primeiro é preciso ter o melhor. O professor tem de ser uma pessoa capacitada. O professor tem de ser a luz. Quer dizer, quando chega o professor, ele tem de ser a lâmpada. Ele tem de iluminar. A escuridão tem que desaparecer. Alguns professores não têm essas capacidades, não por culpa própria, mas por culpa de quem os colocou, em detrimento de quem sabe. Mas não há pior coisa do que ter um frustrado a trabalhar. Uma pessoa que trabalha com frustração, se estivesse numa fábrica, corria o risco de se ferir ou ferir os outros, ou partir as máquinas para ferramentas, ou partir o material de auxílio. Por quê? Porque ele próprio não está satisfeito com ele mesmo. Um dos grandes calcanhares de Aquiles que este país enfrenta é o problema de pão de cada dia. Se os professores aceitaram fazerem curso noturno, aceitaram horas extras, é porque o que recebem não chega. Há professores, por exemplo, que saem de zona de Matlemele, de Moalaze, estão a dar aulas na Josina Machele, na Eduardo Mondlane, ou aqui na Francisco Manhang. Sai de casa às 4, fica na cidade e só volta para casa à meia-noite. Quer dizer, sai no dia anterior e volta no dia seguinte. Esses professores estão a esperar de levar alguma coisa que possa lhe garantir que ele tem algum prestígio em casa. Poder pôr um sapato de qualidade, poder vestir-se bem, poder também ter condições de alimentar o seu filhinho. Mas essas condições estão negadas quando chega o momento dele receber pelas aulas que está a dar e não está a ser pago. Qualquer pessoa é livre de recusar de vender a sua mão de obra para o inglês ver. Toda pessoa vende a sua mão de obra para poder ter alguma remuneração. Então, quando esta remuneração não chega, a pessoa é livre de tomar a decisão que toma. Lamentavelmente, quando esta decisão é tomada por quem é professor, é tomada por quem é enfermeiro, é tomada por quem é polícia, por quem é magistrado, por quem é procurador, o embaraço, o impacto negativo é muito superior, porque há muita gente que acaba apanhando. Eu estava a ver uma imagem que alguém me mandou de alguns pássaros que ficaram no ninho, pássaros ainda pequeninos, e que morreram lá, apodreceram lá. E a ideia dele era que o culpado daquela morte daqueles animais, se calhar a pessoa até gostaria de ter aqueles animais, é porque é quem matou a mãe, porque a mãe não conseguiu trazer o calor que os pintos precisavam, não conseguiu trazer, por exemplo, a comida que os pintos precisavam e acabaram perdendo a vida. Para dizer o seguinte, que quando não se dá de comer ao professor, não só estamos a lutar contra o prestígio do próprio professor, como estamos a destruir o lar dele, porque não há nenhuma mulher consciente que vai ficar com o marido que apenas porque é pedagógico, porque não vai comer esferográfica, nem vai comer caderno, nem vai comer manual, nem vai comer bata. E depois estamos a escandalizar a própria criança, que não sente o calor de um pai. Sendo este um educador, que tipo de educação poderá dar aos seus filhos? Portanto, é vergonhoso. Acompanhei a entrevista que estava a falar o diretor da cidade da educação. Estamos a trabalhar. Está a trabalhar? Está a fazer o quê? Que trabalho é que o diretor da educação na cidade de Maputo está a fazer com vista a garantir o pagamento das horas extras? Só se limita a dizer que estão a trabalhar. Estão a trabalhar a fazer que tipo de trabalho? Por que não pagam? Se aquilo está no orçamento. E nós já aprovamos o orçamento recentemente. O dinheiro já acabou. Quer dizer, não passam 3 meses. O dinheiro de janeiro, fevereiro e março já não tem. Para além da dívida que eles têm desde setembro, outubro e novembro do ano passado. Quer dizer, isto é vergonhoso. Isto deve envergonhar qualquer um. E depois os caminhões estão aí a carregar a população de um lado para o outro. Hás de ver amanhã
imagens de população que vai ser carregada em toda a província de Sofala para Guaraguara. É esse dinheiro que deveria pagar os professores. Qual é a graça de alguém andar a carregar a população de um lado para o outro, em vez de ir reunir com aqueles que estão ali? Você nunca vai ter representantes dos 30 milhões de moçambicanos. Porque nós não temos Estado aqui para pelo menos reunir 3 milhões para dizer que são 10% da população. Nem local para reunir 300 mil pessoas para dizer que representam 1% da população moçambicana. Então, há coisas que estão a ser feitas que até envergonham. Envergonham, porque depois não permite que a justificação que o dirigente apresenta seja audível e seja aceitável. Quando você está na luxúria, os teus filhos estão na luxúria, quando a tua esposa está a exibir, quando você próprio passa a vida a andar de helicóptero, a torta e direita, nem dorme em casa, porque está em todo o sítio, parece frio, está na Europa, está na Ásia, está a gastar dinheiro. É esse dinheiro que o enfermeiro precisa para atender bem os pacientes no hospital. É esse dinheiro que o fornecedor de medicamento precisa para poder trazer medicamento de qualidade. É esse dinheiro que o professor precisa para poder se manter na sala de aula. Come on. Quer dizer, só o meme mesmo é que pode fazer isso. Lamentavelmente, os nossos dirigentes vivem dessa. Não tem tempo de avaliar o que fazem, se é bom ou não. Muito bem, doutora Nelma. Os professores, sabemos que a educação é um dos pontos mais importantes para o povo. Olhando mesmo para o ensino noturno, que já é deficiente, até que ponto esta ação dos professores poderá prejudicar os estudantes e os alunos? Até o ponto que agrada o governo, porque o objetivo é esse. População sem conhecimento é benéfico para um governo corrupto. Mas até que ponto é benéfico? Porque quanto mais termos, o país tem quadros, o país cresce. 100%. E se parássemos de andar a querer enquadrar categorias, quadros, o único quadro que eu conheço na vida é aquele que eu vi diante do professor na sala. Quadros que fazem o quê para o bem da população? Quem são esses quadros? Quem os pôs lá, nomeados entre os camaradas? O professor tem sim o seu direito de reivindicar e a maneira que encontrou de manifestar é essa. Mas o professor esquece que quem lhe nega pão hoje é a mesma pessoa que lhe disse para encher as urnas no tempo das eleições. É a mesma pessoa que lhe mandou beber água sem ao menos ter um prato de ralo ao lado, um pão ao lado. É o mesmo governo que daqui a mais tempo vai precisar dele para voltar a encher as urnas e mais uma vez por 10 mil meticais, 12 mil meticais, vamos vender a nossa paz e tranquilidade, o pão de cada dia dentro de casa, ganho de maneira digna por um minuto de alegria. Porque temos que estar conscientes de dizer ao professor que sim tem o seu direito e o que ele vai fazer daqui para frente. Eu vi um vídeo de uma professora assumir que é camarada, que vai beber água, mas que precisa de pão para beber água porque ela ia continuar a ser camarada. Então estamos a nos a vender. Significa que os professores A que preço estamos a nos a vender? estão a dar o tiro no seu próprio pé. A que preço? O preço de... Não há educação. O próprio professor é o primeiro a pôr o seu filho numa escola privada porque sabe que não vai ter o mesmo ensino que numa escola pública. É diferenciado. O mesmo professor que está a fazer greve numa escola pública à noite é o mesmo professor que está a dar aulas numa escola privada à noite. É o mesmo professor que está nas faculdades à noite. Mas como aquele ali que lhe procurou há 3 anos atrás disse, enche as urnas, o teu está garantido, virá o tsu, que foi só, no meu dialeto, com camvula. Vamos niquilo, vai ter no mundo. Você está com a coisa na boca, de repente, tá, te arranco. É o mesmo professor que daqui a algum tempo, se for já perguntar, vais entrar na mesma bolada, vou fazer o quê? Aquele pouco que mudar muda. Muda por quanto tempo? Se é o mesmo que o professor que depois de alguns meses estará a chorar por nós. Muda por quanto tempo? Será que vale a pena vender a alma ao diabo? Porque isto é o verdadeiro sentido de vender a minha alma ao diabo. O tiro no pé é favorável. Você não apanha sono quando faz pacto.
não dorme. E aquilo é fazer pacto com o diabo. Vender o futuro do meu filho por míseras migalhas. Porque é aquilo que deixam cair para o povo. Aquilo que não conseguem segurar, que sai da boca dos lados. Vou me perguntar, por que eu tenho essa curiosidade? Vou perguntar ao deputado Michaga, talvez consiga me responder. Qual é a necessidade de uma presidente da Assembleia ter 6 a 7 carros V8 a consumirem combustível? Qual é esse golpe de Estado? Quem é essa pessoa que vai querer tirar a vida da presidente da Assembleia da República? Será que é preciso aquele todo aparato? Você olha para os países lá fora mais desenvolvidos, com capacidades para um golpe de Estado à altura. O presidente da Assembleia da República anda do seu próprio carro. Se calhar com uns 3 ou 4 policiais do lado. Há necessidade daquele todo aparato? Aquele dinheiro que abastece aqueles carros não estaria a entrar na conta dos professores para aliviar essa conta. Aqui há algum problema aqui. Ou de falta de conhecimento econômico para dirigir um país. Se calhar o erro seja esse mesmo, da pessoa estar lá sem vontade, mas porque alguém disse, você fica aqui. Está lá, mas não tem capacidade. Qual é a necessidade de ministros com tantos carros a seguirem atrás, sirenes, está a se afastar na estrada? Quem é que ameaçou dar um golpe de Estado ou atentar contra a vida do ministro? Há necessidade, tivemos algum histórico aqui em Moçambique, talvez eu por ser mais nova, doutor Michaga, já aconteceu de alguém ter sido atentado à vida? Na Argélia, Não, aqui em Moçambique. não, quero dizer, só quero falar de golpe. Na Argélia, onde o golpe do Estado está a acontecer, apesar dos carros blindados, o golpe do Estado está a acontecer. Então, para dizer que não é com blindados, nem com metralhadoras, nem com bazucas que se trava o golpe do Estado. O golpe do Estado está no coração do povo. Portanto, tudo o que nós estamos a assistir aqui é um pouco de É uma palhaçada. usurpação daquilo que devia só- ser investido para o É povo. só ver. O presidente do Tribunal Constitucional anda escoltado por quê? Quem o pre- atentou o pre- contra a vida dele? O presidente do Tribunal Supremo não julga nenhum processo. Anda escoltado por quê? O presidente do Tribunal Administrativo não julga nenhum processo em concreto. Anda Quantas escoltado viaturas por alocam? quê? Deixa-me te dizer mais. Bom, contar é querer. Para dizer o seguinte, é um problema protocolar. Porque a lei do protocolo deste país foi feita por um determinado grupo de pessoas ligadas à Frelimo, não foi feita pela Assembleia da República. Porque era momento de dizer, tirem isso. Eu, em algum momento, pergunto ao secretário do Estado, ao governador e mesmo ao presidente do município, você precisa de escolta por quê? Se até o primeiro-ministro anda aqui sozinho. O Maliano anda aqui quando entende. Vem lá no meu bairro, ele acompanhado da esposa dele. Ele a conduzir. Nunca ninguém lhe usou a apontar com o dedo pequeno. Então por que os outros devem andar escoltados aqui? É percepção. Muito bem, muito bem. Exibicionismo, a forma de mostrar que nós mandamos Estamos a usar prepotência. o dinheiro público De qualquer para maneira. fins desnecessários. Esta é a verdadeira situação do nosso país. Ainda na questão dos professores, podemos, se calhar, alinhar, olhando mesmo para a função pública, o problema do salário também atinge a classe dos polícias que andam queixosos nos últimos dias. Não lhes pagaram retroativos prometidos. Sabe-se lá para onde foi esse dinheiro, mas existe Acho que pagou aqueles que andaram a bater pessoas. naquele dia. Sim. Possivelmente. Existe. Os salários atrasam, prosseguem para outro mês. Eles recebem dia 3, 4, 5. Se alguém devia temer o golpe do Estado, não é de simples cidadão que sai para marchar. É desse polícia que você deixa com salário atrasado e não valoriza. É que ele devia temer o golpe do Estado. Muito bem, Samsudin, temos jovens polícias que estão, quer dizer, andam revoltados consigo mesmo nos últimos tempos. O que é que isso talvez pode trazer para o seu trabalho diário face a esta comunicação polícia-cidadão? Talvez que perigo poderemos encontrar no meio deste desgosto do polícia em meio ao trabalho? Exatamente. Eu, a princípio, comecei por essa questão de descontentamento por parte da juventude e que isto coloca em perigo o Estado,
porque é um descontentamento que já é colocado nas redes sociais para quem está atento. Já vimos o anúncio de alguns, não sei se são verdadeiramente polícia, a falar de uma provável marcha. Então, eu acho que o governo tinha que acautelar-se a esses problemas, tentar resolver aquilo que é o dilema do próprio, quer dizer, da própria polícia, porque nós sabemos a importância que quer dizer, que estes quadros têm dentro de uma nação. Estamos a falar da hipoteca, quer dizer, de questão de segurança. Nós sabemos que o trabalho de polícia é um trabalho muito nobre, mas eu acho que chega a não ter seu devido valor por parte de quem quer dizer, administra quer dizer, a nação ao atrasar a salário de polícia. E sendo que o que nós conseguimos, quer dizer, aquilo que é quer dizer, que é o meu entendimento em relação a todos os problemas quer dizer, do país, estão todos os problemas em volta da questão financeira, que não consegue se pagar a quem quer dizer, trabalha no seu verdadeiro sentido. Eu diria que isto é uma falha na medida em que nós não estamos a conseguir capitalizar ou que não conseguimos alocar os fundos quer dizer, nos locais em que deveríamos quer dizer, colocar. Porque é uma situação em que os colegas aqui estão quer dizer, a referir, que é a questão do uso quer dizer, de excesso do ponto de vista do protocolo que se envolve em relação aos quadros do governo. Então, esta é uma reflexão que deve se fazer. Nós temos o Moçambique, somos todos cidadãos moçambicanos. Ninguém aqui sofre, quer dizer, um atentado. Então, tínhamos que minimizar quer dizer, esses gastos em determinado setor e tentar distribuir de forma equitativa a todo o setor. Eu acredito que se olharmos para aquilo que é o capital, a situação financeira de Moçambique, se quisermos distribuir de uma forma equitativa, poderíamos ter, se fizermos quer dizer, uma educação do ponto de vista financeiro, o que é necessário, o que é que não é necessário, nós poderíamos ter condições de colocar todos os setores a funcionar numa tranquilidade. Porque quer dizer, há um pensamento que se faz hoje em dia, que se fala da redistribuição dos recursos de dentro da sociedade. E este é um questionamento que está aqui também, que se envolve ou que se associa à questão do terrorismo em Cabo Delgado, em que nós como país temos muitos recursos, mas qual é o problema? É a questão da distribuição. Dá-se exemplo aqui dos rubis, que na altura, quer dizer, havia parte dos jovens que se beneficiava com aquele trabalho do garimpo, mas há momento em que chega-se quer dizer, a implementação de determinadas políticas que vai inibir com que o jovem continua a praticar quer dizer, este garimpo que vinham fazendo. Isso pode causar descontentamento dentro da sociedade. Isso também podemos dar exemplo dentro quer dizer, da função pública. Podemos falar dos professores aliando aquilo que são os gastos do governo em outros setores que poderiam ser bem implementados dentro quer dizer, destas camadas que não podem ser desprezados, porque eles quer dizer, condicionam aquilo que é a gestão, assim como o funcionamento quer dizer, de um Estado. Então, é a questão da redistribuição dos recursos dentro da nação. Isso não só acontece dentro da função, quer dizer, não só acontece por parte da polícia, mas podemos encontrar em diversos setores e que isso pode ter um fim não desejado. Então, o meu apelo ao governo é que esteja a refletir ou reflita sobre em que tipo de Moçambique nós pretendemos desenhar para os próximos anos, porque nós estamos diante de uma conjuntura internacional muito turbulenta que pode ter a sua reflexão dentro de Moçambique.
Muito bem, Samsudino, só para sairmos mesmo desta questão que tem que ver com a polícia, há sim vontade, pelos vistos, tudo indica que há vontade por parte do governo, por parte do Ministério do Interior, de melhorar aquilo que é a condição de polícia. Recentemente houve esta inauguração deste refeitório, melhor, desta fábrica ou deste espaço que poderá produzir ou confeccionar comida para a polícia. Já é uma vantagem. Acredito que já não vamos ver polícias nos mercados a tentar comprar alguma coisa para poder passar uma refeição. Olhando para essa questão, claro, Em 30 segundos mesmo para sairmos deste tema. isto é muito necessário para manter aquilo que é o bom funcionamento de todas as instituições. E isso tem se feito em diversas, em diversas instituições. Aquelas instituições que pretendem manter, o seu trabalho, em dia aquilo que é a viabilidade dos processos laborais, e também não dá uma boa imagem para aquilo que é a nossa polícia. Chegarmos a encontrar um agente da polícia dentro do mercado a comprar esses produtos, isso retira ou diminui aquilo que são, aquilo que é não vou falar de medo, mas aquilo que é a importância do polícia dentro da sociedade. Então, é uma questão que poderia ser acautelada para não colocar ou para não qualquerizar a nossa polícia. Essa pode ser a minha reflexão relacionada com este ponto. Muito obrigado, Samsudino. Sem momento de olharmos para o nosso último tema, a Autoridade de Saúde. Desculpa, eu não comentei nada dessa questão da polícia. Muito bem, deputado. Há um espaço, pode sim. É assim. Eu penso que até a ideia podia ser boa, mas peca pelo local da localização da cozinha. Matelã é muito longe em relação ao núcleo onde o maior número de polícias se encontra. Eu acho que se nós pudéssemos ter a possibilidade de ter a antiga fábrica de refeições, voltar a elaborar para servir comida à polícia, estávamos no centro e isso facilitaria, porque o maior número das esquadras estão aqui perto. Segundo, o outro erro daquele refeitório é ter sido inaugurado por uma senhora que estava vestida com roupa da OMM, sendo ela presidente da OMM, e distribuiu capulanas da OMM, a mulher polícia. Ora, a polícia não serve à OMM. A polícia serve a todo aquele que é moçambicano, seja ele da Frelimo ou não. Então, a imagem com que nós ficamos foi de que aquela polícia não serve. Por exemplo, se eu tivesse direito de ter guarda daquelas ali, eu mandava embora da minha casa, porque não quero pessoas da OMM. Minha casa não é casa da OMM. Então, nós precisamos de educar as pessoas a perceberem onde é que devem investir de forma partidária, onde é que não devem investir de forma partidária. A esposa do presidente da República não pode fazer a escola de formação da polícia como presidente da OMM para divulgar a imagem dela e do marido que precisa de terceiro mandato. É um erro muito grave e grosseiro isso. Por isso, aquela cozinha está amaldiçoada. E toda a comida que cozinhar pode apodrecer no caminho. Por quê? Porque foi para lá alguém que não devia ter posto lá os pés. Muito bem, obrigado. Desculpa, eu se calhar posso responder a sua pergunta, deputado Bichaga. Tem que se saber de quem é de facto aquela cozinha. Quem é que vai ser responsável do fornecimento daquela comida? Para saber por que é que a esposa do seu presidente foi lá com a sua indumentária da OMM. Se não é de um sobrinho, de um primo, que vai passar a fornecer comida, quando era tão simples, antes da implementação do TSU, pôr no salário do polícia o subsídio da alimentação e ponto final. Muito obrigado, doutora Nelma. É momento de olharmos para o nosso último tema. A Autoridade de Saúde continuam inoperantes face às queixas de mau atendimento nos hospitais. Estamos a falar aqui do setor público, entretanto, temos ainda este ponto que tem que ver com os hospitais que encontram-se precários.
fora das infraestruturas, a questão do mau atendimento. Será uma insatisfação também por parte dos médicos, que tem que ver com a questão dos salários. Qual é a análise que faz? Porque o povo é que sente na pele estas situações todas que têm sofrido a quanto do atendimento no hospital. Exatamente. Falando dessa situação, na Semana Santa eu estive em Esputo, eu também fui vítima deste mau atendimento. Eu acabei saindo do hospital sem ser atendido, mas eu conseguia ver os enfermeiros ali perto, de um lado para o outro, quer dizer, naquelas conversas e também a mexer os seus telefones, preocupados aí com as redes sociais. Estava ali cerca de 3 enfermeiros, não vamos falar de médicos, são escassos dentro da nossa de nossos os hospitais. Estão mais lá os enfermeiros. Estava ali um paciente quer dizer, para 3 enfermeiros. Eu não percebia qual era o motivo daquele cenário todo, mas todas aquelas moças que estavam a atender, quando deu 17 horas, a preocupação delas era de retirar-se. E às vezes não esperavam a chegada dos outros, daquele que veio o substituir dentro do setor. Cheguei no hospital, era cerca para aí 14, 17 sem ser atendido. Tive que levar a minha doença de volta para quer dizer, a capital. Isto pode estar aliado a diversos fatores. Podemos assumir que sim, existe esse problema, salários, problemas de... porque estamos a tratar da motivação. Há indivíduos que estão na função pública ou na função privada, que quando não tem motivação para exercer uma atividade, não exerce quer dizer, com excelência. Isto pode ser um fato, mas também encontramos aquela questão que pode estar relacionada com a ignorância própria de quem está a atender, porque devia ter em conta a questão humana. Estamos a falar quer dizer, dos serviços hospitalar como serviços preciosos para com, quer dizer, para com a humanidade. Nós sabemos que a vida de muitos depende destes indivíduos para poder estar, quer dizer, para o indivíduo para poder estar apto para contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. Muito bem, doutora Nelma, sigo mesmo consigo. Há esta deficiência no atendimento nos hospitais e a população vem se queixando, não só na cidade de Maputo, em quase todo o país, a população vem se queixando nessa questão que tem que ver com o mau atendimento. E os médicos fazem vista grossa em meio a uma situação de urgência. Como é que faz, qual a análise que faz sobre este ponto? Bom, eu quero acreditar que de facto pesa a questão da motivação, que seria o salário para os enfermeiros e alguns médicos, mas também quero focar um bocadinho primeiro no que está a acontecer, acredito que seja a nível nacional, que o próprio Ministro da Saúde ainda não apareceu para falar, mas anda por aí uma virose que parece não ser grande coisa, mas está a atacar e é repetitiva. Tu tratas hoje, passam 5 dias, volta a acontecer e não estamos a ver ninguém aparecer e dizer para voltarmos a ter os cuidados que devíamos ter. Tomamos a vacina, a primeira dose, a segunda dose, a terceira de reforço e já vai aspirar. Eu me pergunto qual será o plano de contingência para uma possível explosão de surto de Covid que virá de facto já numa outra mutação. Será que estamos preparados para tal?
Por que neste momento não aparecem as pessoas competentes para chamar a atenção? Tu vais a uma unidade sanitária nesses dias, desde fevereiro deste ano, estão sempre cheias por causa de questões de gripes que parecem malária, mas não aparece ninguém a falar do assunto. Vimos, partindo para o seu assunto, imagens do centro do hospital Zé Macamo, da condição das casas de banho, mas nós sabemos que, como deputados, há aprovação de valores que vão para a saúde. Como é que é feita essa distribuição e quais são as prioridades em algumas unidades sanitárias? Como é que é feita a questão motivacional? Nós sabemos que há pessoas que é de caráter pessoal, aquilo que a pessoa bebeu dentro da casa para distratar ou fazer-se, mas quando há essas enchentes com o déficit de pessoal de saúde que nós temos, não estou a querer normalizar essa questão, é um pouco difícil aquele que fez o seu juramento para salvar vidas, atender aquele aparato que se faz sentir agora ao hospital. O que o Ministério de Saúde está a fazer como plano para evitar aquelas enchentes, para não termos esse tipo de situação? Porque existe, de facto, essa virose. Eu estou com os meus 2 filhos em casa, doentes há 3 semanas. A minha filha não vai à escolinha já há 1 semana. Mas o que o nosso ministro da Saúde está a fazer em vez de simplesmente ir como é que se diz, fiscalizar o combustível que está a ser roubado para o gerador no hospital em Quilimane? O que ele está a fazer de facto como plano de contingência para essa virose que está aqui e que ninguém está a falar dela? E o que ele vai fazer futuramente agora que a vacina da Covid está a perder a sua força e nós estamos a um colapso agora? Eu falo isso porque tenho uma amiga que está lá no centro de investigação, lá onde fazem os testes, e ela alertou-me que anda uma virose nesse sentido e que ninguém está a falar nada, mas que os jornalistas procuraram lá e ela tentou dar a matéria, mas eu não vi a matéria na televisão. Ninguém falou. Porque não se sabe qual é o objetivo do nosso governo em calar quando está a acontecer uma coisa tão grave como essa. É difícil não encher os hospitais, não sobrecarregar os funcionários lá. Temos que respeitar como povo, como aqueles que sofrem todos os dias, a falta de motivação. Mas o que o nosso governo na área da saúde está a fazer para esta situação que está a vir a acontecer? Porque para haver enchentes e haver maus tratos é porque há alguma coisa que está a acontecer e o nosso governo não está a fazer nada. Muito bem, deputado Muxanga, qual a análise que faz deste ponto? Bom, no ano passado, lá para os meses de setembro, outubro, uma criança foi baleada em Mapinhane pela polícia. Até discutimos aqui, a polícia pediu desculpa, disse que era uma bala perdida. 4 meses depois fui localizar a criança na enfermaria de neurologia. Não estava a ter o tratamento devido. Falei com a família para ir ter com o ministro do Interior. A ministra do Interior mandou a criança para baixar na clínica. A criança está na clínica, mas antes de ontem ligaram-me a dizer que estava há 2 semanas sem tratamento adequado. Disse a eles para tentarem saber o que está acontecendo hoje. Tiveram conhecimento de que a criança não vai ser bem atendida enquanto o Ministério do Interior não pagar as dívidas que tem lá. Quer dizer, a criança está lá, vai morrer na clínica, porque o Ministro do Interior não quer pagar as dívidas, e a clínica do Hospital Central de Maputo, clínica do meu estado, entendeu suspender a medicação do miúdo. O miúdo só tem direito a lençol e só tem direito àquelas refeições. Não há medicação nenhuma. Este é o tipo de governo que nós temos. Está a acontecer agora mesmo, estou a falar aqui. E o ministro de Saúde sabe, deixa as macacadas todas. Instituições públicas, só não vamos mencionar o nome. O ministro de Saúde. O ministro, mas também, quando deve a clínica do Hospital Central, o ministro tem direito de mandar cortar o tratamento? Qual é a culpa que o cidadão tem, porque o cidadão é descontado na folha? A própria lei das clínicas, se a memória não me falha, não permite que a pessoa seja isenta de tratamento por falta de pagamento. Mas está a acontecer agora. Contar é querer. O meu colega Mantegas, a Assembleia teve que lhe tirar, porque também estava a correr o mesmo risco. Teve que lhe tirar porque a clínica do Hospital Central negou-lhe fazer o tratamento. Quer dizer, que brincadeira já que estamos a fazer? E nós estamos a ser descontados na fonte.
estamos a ser descontados na fonte. Muito bem, deputado Alguém Alexandre. desconta seu dinheiro, não paga onde você tem que receber o tratamento e você tem que andar aí a contar cada coisa. Quer dizer, onde é que nós estamos a ir com este tipo de vida? Muito bem, 30 segundos, jogando mesmo para a questão dos hospitais. O Presidente da República amanhã, na sua visita de trabalho no distrito de Buço, vai inaugurar mais uma unidade hospitalar naquele distrito, no âmbito do projeto Um Distrito, um Hospital. Qual a análise que faz? Não em é 30 nada. Eu já segundos? disse ao presidente que o hospital não é enfermaria com cama e sem medicamento. Primeiro que resolve o problema aqui na cidade de Maputo, resolve o problema nas capitais provinciais. Os poucos hospitais que nós temos, que tenham pessoal qualificado, que tenha médicos, tenha enfermeiros, tenha maqueiros, tenha pessoas de responsabilidade, que as pessoas sejam remuneradas. E não é encher pessoas só para o inglês ver, para dizer-se que temos situação de saúde resolvida no país. Ele só faz isto porque ele tem a ambulância que anda atrás dele. E eu nem percebo se ele precisa de andar com aquela ambulância, porque nunca lhe apanhei na ambulância. Devia entregar aquela ambulância a uma unidade sanitária qualquer, tipo exame para carregar aqueles que ficam doentes. Muito obrigado, deputado Mchango. Obrigado, doutor Anelmo. Obrigado, Samsudine. Estamos mesmo com o relógio já aqui a chamar por nós. Obrigado pela atenção dispensada. Por hoje está tudo dito. Tchau, tchau. Até a próxima.